aqui a gente coloca, é melhor montar uma cooperativa, uma associação, quando montar uma ou montar outra, e quais seriam as vantagens entre a cooperativa e entre a associação. Então, ir passando um pouco sobre esses pontos também, e aí acrescentando outros pontos que porventura não estejam aqui na apresentação. Então, aí queria trazer para vocês, primeiro vamos falar de associação. Então, o que seria uma associação? A associação, ela está prevista no Código Civil Brasileiro, que é a Lei 10.406, e nesse artigo 53, ele define a associação como associações, constitui-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Então é importante a gente pensar que a associação ela não vai ter finalidade econômica. Então vai ser uma reunião de pessoas, podem ser pessoas físicas que a gente fala quando são pessoas naturais, mas também são admitidas associações de pessoas jurídicas. E aí aqui, então ela é formada por pessoas físicas que têm objetivos comuns, e aí deixa em destaque, excesso de oferir lucro por meio da pessoa jurídica que vai ser formada. Então, a associação ela não pode ter a finalidade de lucro. E aí essas pessoas se unem nessa nomenclatura por possuírem características semelhantes e básicas, visando superar dificuldades e gerar benefícios para os seus associados e associadas. Então, por que se constitui uma associação? Porque ela permite a construção de melhores condições para esses associados do que aquelas que os indivíduos, se eles fossem tentar, pode passar, Marcelo, por favor. Se esses indivíduos fossem tentar realizar determinadas ações isoladamente, eles teriam mais dificuldade, então eles se unem para ter uma melhoria de condições para a realização dos seus objetivos. E aí, associação, quando a gente vai falar de associação, pode passar, Marcelo, por favor. A gente fala muito de associativismo também. Então, o que a gente fala quando a gente quer dizer desse associativismo? Que é nessa ideia, nessa perspectiva de juntos e juntas nós podemos encontrar melhores soluções para os conflitos que a vida em sociedade nos apresenta. E aí, o associativismo ele é regido por alguns princípios, que são princípios que, de uma certa maneira, universais. Então, nós temos, aqui eu coloco alguns desses principais também, e só para a gente entender um pouco de onde vem a associação, o que gera uma associação também, o que orienta as pessoas a formarem uma associação. Eu acho que é importante para a gente poder fazer essa reflexão. Se nós vamos ter, eventualmente, as redes elas querem se constituírem uma associação ou uma cooperativa. Então, a gente tem o princípio de adesão voluntária e livre, que a gente considera as associações são organizações voluntárias. Então, elas são abertas a todas as pessoas aptas a usar seus serviços e dispostas a aceitar as responsabilidades de enquanto associados, sem discriminação social, racial, política, religiosa e de gênero. A gente tem também o princípio da gestão democrática pelos associados. Então, as associações elas são organizações democráticas, controladas pelos associados, e esses devem participar ativamente no estabelecimento de suas políticas, nas tomadas de decisões. Então, a gente tem numa associação homens e mulheres que são eleitos como representantes e são responsáveis como associados. Temos também o princípio da autonomia e independência. O que a gente fala quando a gente fala de autonomia e independência? Então, as associações, elas são autônomas, são independentes de ajuda mútua. Elas são controladas pelos seus sócios. Elas não têm, por exemplo, uma ingerência governamental, por exemplo. Então, ela é uma associação que está fora, que ela tem autonomia para se reger. Então, entrando em acordo operacional, pode entrar em acordo operacional com outras entidades, inclusive governamentais também, para receber capital, receber recursos, executar projetos, e devem fazer de forma a preservar seu controle democrático e manter sua autonomia. Nós temos também o princípio da interação, que as associações, para que elas são formadas? Elas atendem aos seus associados mais efetivamente e fortalecem esse movimento associativista, trabalhando juntos, com outras associações também,
por meio de estruturas locais, nacionais, regionais e até mesmo internacionais. E aí aqui eu destaco, por último, o princípio do interesse pela comunidade. Sempre quando a gente vai falar de associativismo, de pensar pessoas que estão se reunindo para pensar em soluções coletivas, tem também essa questão pelo interesse pela comunidade. Então, elas trabalham tanto na perspectiva de um desenvolvimento sustentável das comunidades, dos seus municípios, regiões, estados, por meio de políticas que são aprovadas pelos seus membros. Pode descer. Aí aqui eu trago as finalidades para a gente falar um pouco do que teria uma associação. Então, um grupo de pessoas já definiu que quer criar uma associação. Então, qual que é a finalidade que essa associação ela pode ter? Pode ser uma prestar assistência social e cultural a uma comunidade, atuar na defesa dos direitos das pessoas ou de classes específicas também, de trabalhadores ou empresários. Defesa pode ser do meio ambiente ou uma associação de clubes, de serviços, por exemplo. Podem ser uma entidade filantrópica, religiosas, clubes esportivos, dentre outras 1000 outros segmentos que pode ter a finalidade, saúde, educação. Então, tudo isso entra como uma possível finalidade para as associações. Pode passar, por favor. E aí a gente tem as finalidades e tem os tipos de associações também. Então, que eu trago aqui alguns exemplos e trago uma descrição maior sobre a associação de produtores. O que seria uma associação de produtores? Que elas são produtores que se reúnem de pequenos proprietários rurais, por exemplo, de artesãos, que podem ser de pescadores, pescadoras também, se organizam para realizar atividades produtivas e ou na defesa de interesses comuns e representação política. Então, se tem na ideia de juntos nós somos mais fortes. Então, com a associação, você pode buscar uma defesa de direitos muito maior do que se fosse você sozinho, você representando você mesmo. Então, de certa maneira, tem uma certa legitimidade quando a associação fala, porque ela tem um conjunto de associados que faz parte dessa associação e ela está defendendo os interesses desse grupo, desse coletivo. Mas a gente pode ter também associações de classe, filantrópicas também, e aí defesa da vida, culturais, desportivas, sociais. Pode passar. E aí eu trago agora, primeiro, a gente está falando aqui de associação, depois a gente vai falar das cooperativas e depois nós vamos passar por um quadro comparativo com alguns benefícios do porquê se criar uma associação ou porquê se criar uma cooperativa. E aí vocês vão ver como que isso vai de caso a caso, cada grupo tem de conversar, tem de refletir qual seria a melhor opção para esses grupos. Então, aqui, como que a gente constitui uma associação? Quais são os passos que nós precisamos passar para conseguir formalizar, legalizar uma associação? Então, primeiro, tem essa definição do grupo de interessados. O primeiro passo, que ainda por mais simples que seja, ele é muito importante porque tem de ter uma reunião de pessoas, um grupo de pessoas que esteja interessado em construir algo coletivamente. 2, esse grupo se junta e define quais vão ser esses objetivos concretos desse grupo também. A partir disso, eles têm de elaborar um estatuto social, que vai ser o estatuto que vai reger o coletivo desses associados, as atividades dessa associação, e tem que ser feita uma assembleia. Então, aí a gente chama de Assembleia de Constituição. Então, o que a gente faz nessa Assembleia de Constituição? Tem a aprovação do Estatuto nessa Assembleia Geral pelos associados. Nesse primeiro momento, já tem de ter a eleição da diretoria e do Conselho Fiscal. Então, toda associação ela tem uma diretoria que é eleita, então tem um diretor-presidente, um vice-presidente, um tesoureiro e uma secretária. E vai ter que dispor dos cargos também nesse estatuto, e tem um conselho fiscal, que vai ser o órgão responsável por fazer esse controle mais fiscal das contas da associação. E aí também é elaborada a ata de constituição da associação. E aí depois que passa por essa realização da Assembleia, já pela elaboração do estatuto, aprovação do estatuto pelos associados e associadas,
tem essa fase de registros. Então, onde se precisa registrar? O estatuto e a ata de constituição precisam ser registrados no cartório de registro de pessoas jurídicas da comarca, ou seja, da cidade de onde a associação ela está sendo formada, ela tem a sua sede. O CNPJ, acredito que o companheiro Fernando Santos já falou mais sobre o CNPJ e a necessidade de registro com a Receita Federal, e o registro do INSS, no INSS e no Ministério do Trabalho. Então, o estatuto, o que é um estatuto na prática? Ele vai ser esse instrumento que vai trazer todos os pontos principais que vão reger a atuação dessa organização que está sendo formada. Pode passar, por favor, Marcelo? Então, quando a gente fala do estatuto, e aí a gente tem uma das primeiras perguntas que fazem mas Igor, o estatuto ele precisa ser registrado? Sim, o estatuto ele obrigatoriamente tem de ser registrado no cartório de constituição de registro de pessoas jurídicas. E aí, nesse primeiro momento, tanto o estatuto quanto a ata de constituição têm de ser registradas. Então, quando a gente vai falar de estatuto, o que esse estatuto ele precisa ter? O que ele precisa apresentar para ser um estatuto válido também e evitar problemas no futuro? Então, o primeiro tem de ser o nome da associação. Qual que é? Vamos pensar que a associação, vamos dizer, de pescadores. Então, vai ser Associação de Pescadores não sei, do Recife, por exemplo, pensando. Então, esse é o nome da associação. Então, no começo já tem de vir essa descrição. Logo no começo, também, no primeiro ponto do estatuto, tem de constar qual que é a sede e a cidade, a que a gente chama de comarca, de atuação dessa organização, onde ela está sediada. Então, no caso do exemplo que eu estou dando, Recife. Então, aí Recife, Pernambuco. Então, finalidades, aí logo em seguida você tem que trazer qual que é o objetivo, o objeto e as finalidades da constituição dessa associação. Vai ser prestar serviços de assistência social aos pescadores da região de Recife, região metropolitana. Então, garantir melhores condições para defender os direitos dos trabalhadores, por exemplo. Tem que colocar o tempo de duração. Quando a gente fala de tempo de duração, você vai pensar o quê? Essa associação ela está sendo criada. Ela tem um tempo determinado de duração ou ela é indeterminada? Normalmente, as organizações, as associações, nós criamos com um tempo indeterminado. Não tem um período que vai ser só de um ano e depois disso ela vai se extinguir. Por que tem essa questão do tempo? Porque a gente pode pensar numa formação, num grupo que vai ser periódico para eleger ou, por exemplo, uma comissão que está sendo eleita, que vai ser criada para eleger algumas pessoas. Então, ela tem um tempo, uma certa periodicidade de existência. Mas uma associação, quando a gente cria, pensando na defesa, na garantia de direitos também, normalmente ela é por tempo indeterminado. O estatuto ele tem de trazer também uma relação dos cargos e das funções dos dirigentes e conselheiros. Então, aqui, se a gente, na nossa associação, a gente vai ter um presidente, vai ter uma vice-presidente, vai ter um tesoureiro, vai ter um secretário ou uma secretária. Qual vai ser a função de cada um deles? O estatuto precisa vir com um artigo por artigo, trazendo cada uma das funções dos cargos que vão ser os dirigentes dessa associação. E dos conselheiros, a mesma coisa. Então, como precisa trazer também como esse estatuto vai ser modificado. Então, por exemplo, esse estatuto, para ele ser modificado, ele precisa ter um quórum especial dos associados e das associadas. Por exemplo, se a gente tem 20 associados e associadas, para ter alteração no estatuto, tem que ter 50% mais um. Então, a gente considera que tem de ter 11 associados a favor dessa alteração. Então, o quórum primeiro para poderem participar e depois para votarem essa alteração. Tem de ser unânime, tem de ser uma maioria de 70%, por exemplo. Tudo isso tem que vir previsto no estatuto. Também,
tem de trazer como é dissolvida a entidade e a destinação do patrimônio. Então, se a gente, qual que vai ser, se essa instituição, essa associação, ela é dissolvida, se os associados eles chegam num consenso, por exemplo, as atividades, a finalidade que a gente tinha com essa associação já foram realizadas e nesse momento nós não temos mais tempo, condição de seguir com essa associação, que muitas vezes acontece também, e a gente quer dissolvê-la. Então, qual vai ser esse procedimento para fazer a dissolução dessa organização? Então, qual vai ser o quórum, como vai ser também a deliberação por essa Assembleia Geral, e também qual vai ser a destinação do patrimônio. O patrimônio, ele de uma associação, ele sempre tem de ser destinado para o que eles chamam de uma instituição congênere. O que seria uma instituição congênere? É uma instituição que tenha finalidades semelhantes à associação que vocês criaram. Então, tem de ter essa destinação. Aqui um ponto que eu não coloquei, que eu depois eu acrescento, encaminho para vocês, falando do estatuto aqui das associações, também ele tem de trazer qual que vai ser esse patrimônio da organização. Então, assim, o patrimônio ele vai vir de, vamos dizer, de recursos, de doações, de bazares, tudo isso já pode vir previsto quais vão ser esses possíveis fundos da associação. E ela também, agora, já de um tempo para cá, o Fernando Santos deve ter comentado também, o estatuto ele precisa trazer um comprometimento da associação com as regras de contabilidade brasileira. Então, é um artigo que geralmente ele é um artigo padrão também, que vem no finalzinho, trazendo que a associação ela se submete às normas de contabilidade, algo nesse sentido. Então, sobre a associação, eu tinha pensado inicialmente nesses pontos. Depois, a gente vai fazendo um quadro comparativo da associação com a cooperativa, e agora falar um pouco sobre as cooperativas também. Então, fazer essa conceituação inicial. Quando a gente fala de cooperativa, o que a gente entende por uma cooperativa também? Então, as cooperativas, ela é uma associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente também para satisfazer aspirações, necessidades econômicas, sociais e culturais comuns por meio de um empreendimento de propriedade coletiva e democraticamente gerido. Então, assim como as associações, ele também tem uma gestão democrática. Fundamenta-se também na economia solidária e ele se propõe a obter um desempenho econômico eficiente por meio da produção de bens e serviços com qualidade destinada a seus cooperados e clientes. Então, a gente vê que tem um pouco uma distinção da associação para o que é uma cooperativa. E aí a gente passa também, basicamente, quando a gente forma essa cooperativa, então, o que se busca com isso? Melhorar a situação econômica desse grupo de indivíduos que são os cooperados e, a partir disso, desse coletivo, solucionar problemas e satisfazendo necessidades e objetivos comuns. E aí o que a gente tem, um dos principais aspectos, as principais características que a gente tem referentes às cooperativas é o seu caráter essencialmente econômico. Então, a finalidade da cooperativa é colocar os produtos, os serviços de seus cooperados e cooperadas no mercado em condições que sejam mais vantajosas do que eles teriam se fizessem essas negociações, se colocassem o seu produto no mercado de uma maneira isolada. Também na perspectiva de juntos nós somos mais fortes, nós conseguimos negociar condições melhores para esse coletivo do que se fosse cada pessoa individualmente tentando fazer essas negociações. Então aí a cooperativa tem sempre essa analogia que ela pode ser entendida como uma empresa, mas a gente coloca entre aspas também, porque é diferente de uma empresa, que ela presta serviços aos seus cooperados. Então, a cooperativa ela atua diretamente para o benefício dos cooperados. A associação não necessariamente. A associação ela pode também pensar nos seus associados, mas ela pensa num bem social, num bem comum, que muitas das vezes é muito maior, é muito superior do que aquele universo de apenas poucos associados que fazem parte. E aí os princípios
também cooperativistas. Também temos adesão voluntária e livre, nessa perspectiva, que são organizações voluntárias, também aptas a utilizar os seus serviços e aí as pessoas são aptas a utilizar esses serviços e assumir as responsabilidades como membros. Também a gestão democrática, então são organizações que vêm num ambiente democrático também, de controle por seus membros, tanto na questão da formulação de suas políticas e tomada de decisões. E aí aqui a gente tem algo que não tem na associação, que é a participação econômica dos membros. Então, todos contribuem igualmente para a formação do capital da cooperativa, que é controlado democraticamente. E aí, se ao final do exercício, por exemplo, a cooperativa apura sobras, que seriam receitas maiores que as despesas, pela cooperativa, elas podem sim ser divididas entre os sócios, os cooperados, até o limite do valor da movimentação de cada um. Ou então eles podem ser destinados ao fortalecimento da cooperativa também. E todas essas decisões, eu reitero, são sempre tomadas pela assembleia dos cooperados e das cooperadas. Também temos a intercooperação nessa ideia de que as cooperativas elas servem de forma mais eficaz aos seus membros e elas dão mais forças ao movimento cooperativo, sempre trabalhando em conjunto. Então, por meio das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. Então, a gente pode pensar um pouco como se fosse uma estrutura de um sindicato, por exemplo. Se a gente tem algumas cooperativas que são territoriais, se essas cooperativas se juntam, elas vão ter uma capacidade de influência de conseguir condições melhores para os seus cooperados e cooperadas do que, às vezes, uma cooperativa individualmente. Então, também, quando a gente vai falar de cooperativa, tem também esse princípio da intercooperação, de pensar essa cooperação entre os diversos coletivos, as diversas organizações que são formadas. E aqui, gente, só um minuto. E aqui também temos a questão pelo interesse da comunidade, já que as cooperativas elas também trabalham para o desenvolvimento sustentado das suas comunidades por meio de políticas aprovadas pelos membros. Pode passar, por favor. Aí aqui eu coloco um pouco, então, quais são os ramos, as áreas possíveis que a gente tem dentro do cooperativismo também, quando a gente fala. Então, primeiro que eu trago aqui as agropecuárias. Então, que são cooperativas que reúnem produtores rurais ou agropastoris de pesca, que trabalham de forma solidária na realização de etapas da cadeia produtiva, e aí pode ser desde a compra de sementes, insumos, até a colheita, o armazenamento, industrialização e venda no mercado da produção. E aí, para assegurar a eficiência, a cooperativa pode, por exemplo, promover a compra em comum de insumos com vantagens que isoladamente o produtor não conseguiria. Então, a gente pensa que se pode ser uma cooperativa que ela vai proporcionar a venda da produção dos cooperados. Cada um tem a sua própria produção e pela cooperativa vai poder exponencializar, fortalecer, potencializar o alcance das vendas através dessa cooperativa. Mas, por outro lado, também a gente pode pensar numa cooperativa que ela vai ser utilizada para comprar os insumos que esses produtores eles vão utilizar. E aí a gente pensa nessa sociedade capitalista que a gente vive, bastante exploratória também. Então, quando se compra em uma grande quantidade, tem preços que são melhores, têm condições mais favoráveis do que quando uma pessoa compra individualmente. Então, se a gente pensa numa cooperativa, que são vários produtores e todos eles precisam do mesmo insumo, se a gente considera que o produtor X, o produtor Y e o produtor Z, cada um deles vai comprar individualmente aquilo ali. Se eles se juntam, eles conseguem, no coletivo, negociar condições e preços melhores através dessa cooperativa e que vai beneficiar todos esses cooperados diretamente. Então, pelo fato da cooperativa permitir a finalidade econômica, então a potencialização
dos fins comerciais e desses serviços por parte dos produtores que a gente tem dentro da cooperativa, isso também é possível. Aí no próximo slide, por favor. A gente pode ter também as cooperativas de consumo, tem as de crédito também, que a Marcela falava, educacionais, sociais, habitação, infraestrutura, saúde, etc. também. Pode passar. E aí também agora eu trago um pouco do roteiro para a constituição de uma cooperativa. Então, quais são os passos? O que precisa ser pensado e realizado para a gente constituir uma cooperativa? Então, o primeiro passo também é a união desses produtores, produtoras que querem se constituir uma cooperativa, e aí ela se constitui a partir da deliberação de uma Assembleia Geral dos fundadores. Nessa Assembleia Geral, o que precisa acontecer? Precisa ter também a aprovação do estatuto na Assembleia Geral, precisa ter também a eleição do Conselho de Administração, tanto da diretoria quanto do Conselho Fiscal, e a elaboração da ata de constituição da cooperativa. Aí aqui, depois de passar dessa fase, vamos para o registro, que aí tem o registro do estatuto e da ata de constituição na junta comercial, então aqui não é diretamente no cartório, mas sim na junta, o CNPJ da Receita Federal, com inscrição estadual, registro no INSS e também no Ministério do Trabalho. E aqui também precisa ter um alvará na prefeitura. E aí, quando a gente fala do Estatuto Social das cooperativas, também o que se precisa o que precisa ter esse estatuto para que seja um estatuto completo, um estatuto válido também. Pode passar, por favor. Primeiro também, como no caso das associações, nome, tipo de entidade, sede e foro. O que é o foro? É a cidade que ela também está sediada. E também área de atuação, duração do exercício social, então se vai ser determinado, se vai ser indeterminado. Quais vão ser os objetivos sociais, econômicos e técnicos dessa cooperativa? Qual vai ser a forma e os critérios de entrada e de saída dos cooperados também? Então, precisa ter essa regulamentação no estatuto. Responsabilidade limitada ou ilimitada dos associados. Então, tem de dizer no estatuto qual que é o limite da responsabilidade dos cooperados. Formação, a distribuição e devolução do capital social. Diferente da associação, a cooperativa ela tem um capital social que é integralizado pelos cooperados e também distribuído e devolvido a eles de acordo com as deliberações da Assembleia. Órgãos de direção, com os cargos, responsabilidade de cada um deles, processo de eleição e prazo dos mandatos dos dirigentes e conselheiros, convocação e funcionamento da Assembleia, se vai ser por meio de Assembleia ordinária ou extraordinária, apenas com essa finalidade, qual que é o tempo também que vai ter para fazer a convocação, se vão ser, por exemplo, 30 dias, se vão ser 60, formas de distribuição das sobras e rateio dos prejuízos, casos também e formas de dissolução. Aqui a gente fala de processo de liquidação. No caso da associação, a gente não fala em liquidação dos bens, dos ativos da associação. Modo e processo de alienação ou oneração de bens imóveis também. Alteração de estatuto e o destino do patrimônio na dissolução ou liquidação também. Aqui, antes de passar para o próximo slide, que já começa a fazer esse panorama, essa comparação entre as duas, falar um pouco também, então eu falei da ata de constituição, que é um documento importante tanto para a associação quanto para a cooperativa e precisa ser registrado, que é o que vai informar os órgãos ali que a gente tem, pelo menos tanto o cartório quanto a junta, da formalização, da existência dessa nova associação cooperativa. E o estatuto também precisa ser registrado, ele traz as regras básicas dessa associação, agora ou da cooperativa. Mas aí a gente tem também o regimento interno. O que é o regimento interno? Diferente do estatuto,
ele traz as normas e procedimentos do dia a dia da organização, da associação ou da cooperativa. Então, são muito mais regras procedimentais de, por exemplo, no estatuto, a gente tem nós temos o que vai as normativas sobre a realização da assembleia, que vai ser: a assembleia será realizada em assembleia, não, por meio de convocação. Não, a eleição dos dirigentes acontecerá em assembleia ou extraordinária, convocada exclusivamente para esses fins. O estatuto traz isso. E aí a eleição se dará por meio da votação de 2/3 dos associados. Isso vem no estatuto. O estatuto ele é um documento muito mais sucinto, muito mais sintético do que o regimento interno. O regimento interno, aí ele vem e ele vai destrinchar cada um dos pontos que são previstos no estatuto. Que aí, por exemplo, vai ter uma seção no regimento interno que vai falar da realização da Assembleia Geral. Aí vai vir: a Assembleia será convocada por uma equipe, uma comissão da Assembleia. Essa comissão dará todos os trâmites necessários. A comissão enviará uma convocação aos associados com 60 dias de antecedência. E aí, então, o regimento ele vai trazer todo esse procedimento, parte a parte, de como os procedimentos, o dia a dia da organização, ele vai ser regido. Então, essa é a diferença. E aí a segunda pergunta que nos fazem: o regimento ele precisa ser registrado? Não. Diferente do estatuto, o regimento ele é um documento muito mais interno à associação, à cooperativa, e ele não tem essa necessariedade, essa obrigatoriedade de ser registrado em cartório ou também na junta, no caso. Então, e aí a gente tem falei desses 3 instrumentos: ata, o estatuto, o regimento. E aí, quando a gente vai falar das atas novamente, quando que elas precisam ser registradas? As atas dentro de uma associação, da direção de uma associação. Então, no estatuto da associação, vai vir qual que é o período de mandato dessa direção. Então, normalmente pode ser de 2, pode ser de 4 anos. Então, assim, vai ter uma ata que vai eleger, vai ter uma ata que vai dar posse. Então, todas essas atas, se vão ter deliberações da direção dessa organização, precisam ser registradas. Agora, se a gente vai falar de uma resolução da direção, que vai ser algo muito mais procedimental, interno, dentro da própria organização, aí não tem necessidade também de ser registrado. Aí aqui agora eu vou trazendo já mais informações também, tanto sobre a associação e sobre as cooperativas, só que já fazendo esse quadro comparativo. A gente já conceituou cada uma delas, já passou pelos principais objetivos, finalidades, e aí agora fazendo esse contraponto entre uma e outra. Então, para as associações, os associados, eles não são propriamente os donos da associação. A associação ela é muito mais entendida nessa perspectiva mais comunitária do que a cooperativa, por exemplo. Que a cooperativa, os participantes, eles são os donos do patrimônio e os beneficiários dos ganhos. Então a gente vê que é diferente. Quanto ao patrimônio, a cooperativa ela beneficia os próprios cooperados diretamente, como a gente viu, e já para as associações, o patrimônio acumulado, no caso de sua dissolução, por exemplo, deve ser destinado a outra instituição semelhante, conforme determina a lei. Então, se tem uma associação, e aí vamos dizer que ela se dissolve, ela termina, ela acaba, então o patrimônio que tem dessa associação, ele não pode ir para as pessoas que são associadas. Então, por exemplo, se tem uma associação, eu, a Maria, a Marcela e nós 3, por exemplo, se a gente decidiu, vamos terminar com essa associação. O patrimônio que a gente tem dessa associação, ele não pode, aí é proibido por lei
que ele seja transferido para os associados, para mim, para Marcelo e para Maria. Então ele vai para quem? A gente vai ter de indicar uma outra associação que tem uma finalidade semelhante para que esse patrimônio seja destinado. E aí aqui, por um caso das cooperativas, por meio da Assembleia Geral, as sobras das relações comerciais, elas têm um aval, elas podem ser distribuídas entre os cooperados. E aí também, para as cooperativas, existe o repasse dos valores relacionados ao trabalho prestado pelos cooperados ou da venda dos produtos entregues na cooperativa. No caso das associações, na maioria das vezes, os associados não são nem mesmo os beneficiários da ação do trabalho da associação. Então, assim, se a gente pensa que eu tenho uma associação que faz trabalho de assistência social com migrantes. Então, assim, os destinatários finais da minha associação não são os associados que já estão ali. Não necessariamente vão ser. Pode sim que seja, eu sou um migrante e eu, junto com outros migrantes, formo uma associação. E aí, a partir daquilo ali, a gente vai beneficiar outras pessoas, mas a associação, ela sempre tem essa, essa possibilidade de beneficiar pessoas que não são associados. A cooperativa, geralmente, ela já está voltada mais para quem faz parte dessa estrutura dela mesmo. Aí, aqui, trago Ô, Igor, também, como eu acredito. Sim, Igor, uma pergunta para pode você. falar. Por exemplo, uma associação, ela adquire um bens através de doação, né? Vamos supor, uma associação, ela adquire um abatedor de frango, né? Entendeu? Para os seus associados. O, Aí entra um presidente lá, uma diretoria, e resolve passar esse bem em comodato para uma cooperativa. Pode isso? Passar o bem em comodato? Para uma cooperativa usar, tirando da associação e dos associados. Poderia, não teria um impeditivo. Primeiro, vamos por parte. Então, o diretor, ele é eleito pelos associados, então, e aí tem de ver quais seriam os poderes que esse diretor teria. Então, aí, quando você tem esse termo de nomeação desse diretor, está lá específico que ele pode onerar os bens da. E aí também tem uma questão de significado também, que ele pode onerar os bens, independente de consultar a Assembleia ou consultar o Conselho Fiscal, por exemplo, ele precisa de autorização. Mas no caso, como você fala, que é um comodato, o comodato você não está fazendo uma transferência da propriedade do bem, você só está dando algo como se fosse um empréstimo, no final das contas, Pois é, mas isso aí para tem que outra ter uma pessoa usar data e depois ele retorna. determinada, né? Sim, mas quando você vai fazer um contrato de comodato, e aí sim vai ter de ter um período, qual que vai ser o valor que vai ser pago pelo empréstimo daquele bem também. Só que aí o que eu trago para você, independente se for venda ou se for um comodato, quem tem vamos dizer, a soberania ali dentro da associação são os associados. Então, se o diretor faz isso e os associados não estão de acordo, isso pode ser levado para ser discutido na Assembleia Geral da associação, inclusive para ser revisto. E aí, claro, que tem uma coisa, ele, enquanto legítimo representante, se ele tem o poder para poder ceder isso a título de comodato, por exemplo, e aí vocês, enquanto Assembleia, vocês decidem romper com aquilo ali, vai depender também das obrigações, das cláusulas possivelmente penais que tenham nesse contrato de comodato que foi estabelecido. E aí, para ver, pode, por exemplo, no contrato de comodato ter uma multa. E aí a cooperativa que recebeu, como ela está se sentindo prejudicada pelo rompimento desse contrato, ela então pedir a multa que está prevista no contrato. Então, todo o caso vai ter que ser. Cada caso vai ter que ser olhado especificamente, entendeu? Para essa situação que você traz. Ok. Aí aqui trago, como a Marcela, eu acredito que ela vá divulgar para vocês essa apresentação também, trago aqui então, o que a gente tem em termos de legislação sobre associação e cooperativa. Então, a gente tem
O Código Civil, especificamente para as associações, a gente tem o artigo 5º do inciso, que a gente chama, com números romanos, do 17 até o 21, e também o artigo 174, parágrafo 2º do Código Civil, que é essa lei 10.406, de 2002. Para as cooperativas, a gente tem uma lei específica que vai reger a funcionamento desse tipo de organização, que é a Lei 5.764, de 71, é uma lei mais velha, e também a Constituição está também no artigo 5º dos incisos 17 a 21, e também no artigo 174 do Código Civil. Agora a pergunta sobre a Constituição. Para a associação, tem esse entendimento de ser o mínimo de 2 pessoas. Para as cooperativas, já tem um mínimo de 20. Então, precisa ter 20 pessoas reunidas para poder ter essa formação de cooperativa. Pode passar, por favor. Quando a gente fala de patrimônio e capital, então também tem uma diferença entre as duas. Para a associação, o patrimônio ele é formado por taxas pagas pelos associados, por doações, fundos e reservas. A associação ela não possui um capital social. O que é esse capital social? É um recurso disponível, um capital integralizado pela associação para ser utilizado nos seus fins. E aí isso muitas vezes dificulta a obtenção de muitos financiamentos com instituições financeiras também, já que ela não tem esse ativo disponível para ela querer ir atrás de crédito, de outras execuções também. No caso da cooperativa, ela tem um capital social, o que facilita, portanto, financiamentos em instituições financeiras. E o capital social, como que ele é formado? Ele é formado por cotas que podem e podendo receber doações, empréstimos e processos de capitalização. Então, quando a gente fala em cotas, se a gente tem esses 20 cooperados, cada um desses cooperados, ele vai ter uma cota que ele vai contribuir. Quanto que vai ser a contribuição deles? Vai ser cada um vai dar cada um vai dar 2, um vai dar mais, outro vai dar menos. Então, como que vai ser isso? Isso vai ser a integralização do capital social. Quando a gente fala de representação, no caso das associações, ela pode também representar os associados em ações coletivas que sejam de seu interesse. Então, pode representar uma ação popular, por exemplo, então que seja do interesse das pessoas associadas. E ela pode ser representada por federações e confederações. No caso das cooperativas, a mesma coisa. Também podem representar os associados em ações coletivas de seus interesses. Pode seguir, por favor. Aí agora também tem um quadro comparativo que a gente vai passando por já nesses últimos slides agora, com tópicos específicos e essa distinção, que eu acho que facilita também a compreensão dessa distinção entre elas, para poder facilitar essa reflexão dentro das redes de, primeiro, se é necessário para a rede ter a formalização, que essa é sempre uma pergunta anterior do que você falar, se vai ser associação ou se vai ser cooperativa. Primeiro, tem de ter essa discussão de é preciso, a formalização ela vai potencializar os objetivos, os impactos e os benefícios para os associados, para o coletivo, tendo essa formalização? Se sim, aí você passa para a segunda pergunta. Então, qual seria a melhor forma de ter essa formalização? Seria por meio de uma associação ou por meio de cooperativa? E aí a gente tem um conceito, como eu falei, a associação ela não pode ter fins lucrativos, então não tem nenhum tipo de associação que consegue fugir disso aqui. E já cooperativas são sociedades constituídas para prestar serviços aos associados com especificidade de atuação tanto na atividade produtiva e comercial. Finalidade, a mesma coisa. Para a associação, defender e representar os interesses dos associados, estimular a melhor técnica profissional e social dos associados e realizar iniciativas de promoção, educação e assistência social. Para a cooperativa, agora você vê a perspectiva mais econômica dela também,
que é viabilizar e desenvolver atividades de consumo, produção, prestação de serviços, crédito e comercialização, de acordo com os interesses dos associados. Também forma e capacita seus integrantes para o trabalho e a vida em comunidade. Seguinte. Aí aqui eu trago sobre operações. Então, o que a gente quer dizer nesse tópico? As associações, elas não têm como finalidade realizar atividades de comércio. Então, assim, uma associação, ela não realiza comércio. Ela é proibida, inclusive, a realização de comércio, podendo, contudo, realizá-la apenas para a implementação de seus objetivos sociais. Pode realizar operações financeiras e bancárias usuais. Uma associação, por exemplo, ela vai poder realizar um bazar, desde que o recurso que seja angariado, que seja recebido, seja investido nas funções, nas finalidades da organização. Não pode, por exemplo, fazer um bazar e pegar esse recurso e investir em algo que não seja o previsto dentro do estatuto da associação. Não pode pegar esse recurso e dividir ele entre os associados, por exemplo. Agora, com a cooperativa, ela realiza plena atividade comercial, operações financeiras, bancárias, e ela pode, inclusive, candidatar-se a empréstimos e aquisições do governo federal. As cooperativas de produtores rurais, por exemplo, são beneficiadas de crédito rural de repasse. Também podem ser. Pode passar? Agora, responsabilidades dos associados ou cooperados. No caso das associações, os associados eles não são responsáveis diretamente pelas obrigações contraídas pela associação. A diretoria, no caso, ela só pode ser responsabilizada se ela agir sem o consentimento dos associados. Se tem o consentimento ali, ela está representando aqueles interesses, ela não é responsabilizada diretamente. No caso das cooperativas, os associados eles não são responsáveis diretamente pelas obrigações também contraídas pela cooperativa, a não ser no limite de suas cotas partes e a não ser também os casos em que decidem que a sua responsabilidade é ilimitada. Por isso que vocês lembram quando eu falava do estatuto social aqui da cooperativa, ele vai falar do limite da responsabilidade dos associados. Se fala ali que a responsabilidade é ilimitada, então eles vão responder solidariamente com a cooperativa. Se tiver problemas, vai ser transferido para eles também. E aí aqui, a sua diretoria só pode ser responsabilizada também se agir sem o consentimento dos associados. Remuneração. Os dirigentes da associação não têm remuneração pelo exercício de suas funções. Eles recebem apenas o reembolso das despesas realizadas para o desempenho de seus cargos. Agora, uma coisa disso aqui, ele que altera com o advento do marco regulatório das organizações da sociedade civil e com o decreto, que vem, na verdade, com o SEBAS mesmo, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, no caso de você executar parcerias com o poder público e aí os dirigentes eles estão diretamente implicados na execução dessa parceria, aí sim eles podem receber também uma remuneração dentro do projeto. Mas é diferente, por exemplo, de ele receber apenas por ser o diretor. Ele vai estar recebendo porque ele vai estar executando aquela ação, porque ele vai estar figurando enquanto contador, por exemplo. Nesse caso, pode. Se ele for só constar como dirigente e não ter uma participação efetiva dentro do projeto, ele não pode. Para a cooperativa, os dirigentes podem ser remunerados por retiradas mensais para o labores e definidas também pela Assembleia, além do reembolso de suas despesas. Contabilidade. Aqui está bem simples, eu acho que o Fernando Santos já trouxe muito mais elementos para vocês também. No caso das associações, a estruturação contábil ela é mais simples, ela é bem mais simplificada. E no caso das cooperativas, ela é mais complexa, em função do volume de negócios e em função da necessidade de ter contabilidades separadas para as operações com os sócios e com os não sócios também, que é quem de fora, o que está movimentando ali, isso precisa ser demonstrado. Pode seguir, por favor? Marcela? Isso. Pode passar, por favor, por tributação. Isso.
E aí a associação deve fazer anualmente uma declaração de isenção de imposto de renda. Ela não está imune, podendo ser isentada de demais impostos e taxas. Então, aqui, se ela é, por exemplo, uma associação de assistência social, saúde ou de educação, aí ela tem direito à certificação de entidade beneficente de assistência social, que é o SEBAS, que a gente chama, que é tanto dentro da área de assistência social, de saúde ou de educação. E aí aqui, quando a gente fala em isenção, ela tem que fazer essa declaração de isenção de imposto de renda. Isso vem de onde? Isso vem da Constituição Federal, que está lá no artigo 154, de que a União, aos estados e municípios, é proibido taxar o patrimônio, bens e serviços das organizações, das associações, fundações. Então, isso está aqui. Só que o que acontece? Essa isenção de imposto de renda, ela é da organização, da associação. Vamos dizer no exemplo que você tem um funcionário, ele é seletista, ele trabalha para essa associação. Aí desse funcionário vai ser recolhido o tributo, vai ser recolhido o imposto de renda. Por quê? Porque a titularidade desse imposto, no caso, é do funcionário e não é da organização. Então, a isenção ela só vem do que é de titularidade da organização e não dos seus funcionários. No caso das cooperativas, também não paga imposto de renda sobre suas operações com seus associados. Deve, contudo, recolher o imposto de renda de pessoas jurídicas sobre operações com terceiros e paga taxas e impostos decorrentes das ações comerciais. E aí tem aqui questão de ICMS, tem ISS, toda essa tributação a nível de circulação de mercadorias, a cooperativa ela vai arcar com isso também. Fiscalização. As associações podem ser fiscalizadas por prefeitura, pela Fazenda Estadual, INSS, Ministério do Trabalho também, pela Receita, enquanto que também as cooperativas, tanto pelas prefeituras, receitas, nas operações pela Fazenda Estadual, nas operações de comércio, também INSS, Ministério do Trabalho e Receita Federal. Agora, para a dissolução. Pode passar, por favor. Obrigado. Também, deve ser definida para as associações em Assembleia Geral ou mediante intervenção judicial realizada pelo Ministério Público. Então, se vai ter dissolução, o Ministério Público ele vai atuar ali para poder contribuir nesse processo de dissolução da associação. Nas cooperativas, elas também definidas em Assembleia Geral, e nesse caso ocorrendo a dissolução. Se tem uma intervenção judicial para as cooperativas, aí a gente fala da liquidação, que é um processo mais judicial, mais moroso também, não podendo ser proposta a falência. Não pode ser decretada a falência da cooperativa. Aqui para os critérios, então para os resultados financeiros. Por último, então as possíveis sobras, como eu dizia, obtidas de operações entre os associados e associadas, devem obrigatoriamente ser aplicadas na própria associação. Não pode ter distribuição de lucro dentro da associação. Na cooperativa, após decisão em Assembleia Geral, as sobras elas são divididas de acordo com o volume de negócios de cada associado. Vamos dizer, por exemplo, que eu participei com 10% das vendas, a Marcela participou com 20% e a Maria com 50%. E aí, então, nessa divisão, se tiver sobras, pode ser deliberado pela Assembleia que a Maria fique com 50% das sobras, a Marcela fique com 20% e eu fico com 10%. Só que aqui, dentro da cooperativa, também tem a obrigatoriedade da formação de 2 fundos, que primeiro é um fundo de reserva, e aí dessas sobras, 10% vai para esse fundo, e um fundo educacional, que é chamado de FATES, e 5% dessas sobras vai para eles também. E aí, já pode passar, Marcela. Aqui eu deixo meu contato também, com o meu e-mail, colocando à disposição para vocês, caso vocês tiverem outras dúvidas também, e outras questões para a gente poder conversar. E aí, essa apresentação também, a Marcela ela vai partilhar com vocês, para a partir desses elementos, dessas reflexões,
Cada uma das redes, ela precisa considerar, como eu falava, é necessário a formalização? Quais são os benefícios que a formalização poderia trazer para esses coletivos, para as redes? Em sendo positiva a avaliação, qual é o melhor caminho? Seja pela associação, seja pela cooperativa. E, a partir disso, pelos passos que eu apresentei também, do que é necessário para ter a formalização, seja por meio de associação ou por meio de cooperativa, para se conseguir ter o cadastro com o CNPJ e, a partir disso, elas, tanto a associação quanto a cooperativa, terem suas atividades já de maneiras mais organizadas e coordenadas.